Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Congresso Brasileiro de Missões. O Fique por Dentro conversa com Rafael Costa, que é coordenador de Tecnologia e Inovação da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Rafael, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Oi, gente, bom dia. Alegria estar aqui. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Espero que seja um momento produtivo para a gente nessa manhã. Nós que agradecemos a sua participação. Rafael, para começarmos, você pode nos contar um pouco sobre a história da Associação de Missões Transculturais Brasileira, a AMTB, e como ela surgiu no contexto das missões do Brasil? Sim, a MTB ela vem de um contexto muito interessante, porque ela vem de reuniões informais, né, e a gente está completando, aí, próximo de completar esses 50 anos de conversa e de contexto missionário brasileiro. Então, essas conversas acontecem em 1976 com líderes denominacionais, pessoas que estavam interessadas em missões dentro, né, do Brasil. A partir daí, a gente tem reuniões anuais, onde os assuntos missionários são discutidos, onde estratégias que esses líderes estavam utilizando num espírito de colaboração, né? Dentro dessas reuniões, só a partir de 1981, né, a gente tem um vislumbre, ou um início de uma ideia de formar uma coalizão, de formar uma aliança de forma especial, né, de forma direta. Então a MTB ela surge nesse contexto. Na primeira reunião oficial da MTB, ela acontece em 82. Então ela nasce nesse espírito colaborativo, ela nasce nessa visão de pessoas interessadas em contribuir com o contexto missionário. E falando em pessoas interessadas a contribuir, né, nesse contexto missionário, conta pra gente um pouco da sua história, como foi o seu envolvimento aí na área da tecnologia, fala um pouco do seu trabalho. Legal. Bom, eu trabalho com tecnologia há 15 anos, é o que eu amo fazer. E eu sempre tive o interesse, mas não sabia como, associar tecnologia ao campo missionário. Só depois de muitos anos dentro da igreja, e mesmo assim, às vezes, sem ter muito entendimento ou o conhecimento da extensão do campo missionário, é que eu fui entender como que a gente poderia dar passos dentro da área de tecnologia. Então, eu conheci o Rodrigo Gomes, diretor da MTB, em 2021, 2022, a gente saiu para tomar um café. Naquela época eu estava começando um projeto de inteligência artificial, né, para igrejas, para o missionário, para o meio eclesiástico, para ser mais preciso. E eu fui compartilhar com ele esse projeto. O Feynman, na época, fez a ponte entre a gente e começamos a conversar, e ele me fez o convite para estar junto da MTB, para estar orando e entendendo esse momento de trazer uma perspectiva tecnológica para o contexto missionário brasileiro. Algo que, de fato, ainda é pouco explorado, e a gente ainda está dando passos a nível mundial. Quando a gente olha para outras instituições, para outras ações dentro do meio missionário ao redor do mundo, a gente vê homens e mulheres caminhando, identificando, sendo pioneiros dentro da tecnologia no campo missionário. Então, meu objetivo é esse, meu objetivo é trazer para o contexto missionário brasileiro, nesse mesmo espírito de colaboração, como que a tecnologia ela dá suporte para as associações missionárias brasileiras, para a igreja brasileira como um todo, e dar luz para profissionais da área de tecnologia que se veem, às vezes, num ponto cego entre a sua profissão e a missão de Deus. Agora, Rafael, de que forma a tecnologia está sendo utilizada para expandir o alcance e a participação no Congresso Brasileiro de Missões 2025? A gente está sonhando muito com o Congresso Brasileiro de Missões desse ano.
obviamente não é diferente de todos os outros anos, onde a gente sonha, onde a gente gera expectativas, mas esse ano a gente está sonhando com algo especial dentro da área de tecnologia. É, eu tenho conversado com a diretoria, com a organização do evento, que o nosso objetivo não é ser algo futurista, não é trazer algo intangível ou incompreensível para quem está participando, para quem talvez tenha um conhecimento menor da área de tecnologia. Muito pelo contrário, o uso da tecnologia dentro do Congresso Brasileiro de Missões em 2025 é para trazer um sentimento de inclusão das pessoas dentro da área de tecnologia. A tecnologia ela tem a capacidade de gerar pontes e não de afastar. O seu fim último é de unir pessoas, não de afastar. Então a gente está desenvolvendo soluções, a gente está desenhando algumas estratégias muito, muito especiais que a gente vai lançar cada vez mais perto do evento para que as pessoas se conectem com a visão, com a causa, com o evento em si, mesmo antes dele, né? Eu tô me controlando aqui propositadamente para não dar muitos spoilers, mas a gente está sonhando alto para que a tecnologia una pessoas antes, durante e depois do evento. Rafael, você conseguiu deixar a gente bem curioso, viu? Não sei se tem alguma coisa que você pode contar, de repente alguma novidade de tecnologia que não tinha nas outras edições e que vai ter agora aí, né? Só um pouquinho para a gente ficar mais motivado aí para participar. A gente vai ter bastante uso de inteligência artificial durante o evento. É algo que a gente vai estar usando de forma intencional para dar suporte aos, aos participantes do evento ao vivo. Então, a gente vai estar trazendo algumas soluções muito intencionais e diretas. Então, os participantes eles vão ter a gente começa a falar e começa a entregar, né? Mas a ideia é a gente ter um envolvimento entre os participantes que são de fato força ativa, né? São de fato aqueles que entregam, pessoas que vão, que fazem a obra de Deus e que podem e serão muito beneficiados com a inteligência artificial. Agora, Falei, Rafael, falei, não falei muito, né? é, continuamos, na verdade, curiosos, né? Mas existe a previsão de uma plataforma digital para participantes acompanharem as plenárias e seminários à distância? Ainda não. A gente está estudando a possibilidade. A gente está pensando em estratégias, e essas estratégias são diferentes, né? Então, quando a gente olha para uma estratégia onde a gente quer um envolvimento presencial de forma imersiva, a gente acaba adotando tipos de tecnologia e envolvimentos onde a gente foca no público que está presente. E aí, a partir disso, a gente está pensando em plataformas onde a gente possa disponibilizar posteriormente. Esse ainda não é um assunto que está fechado, ele ainda está em pauta. Então, eu acho que o importante aqui é o pessoal tá ligado nas nossas redes sociais, nos meios de comunicação, para que a gente possa, para que as pessoas possam ter a informação mais acurada possível, né? Esse não é um assunto que a gente tá com um martelo batido, se a gente vai disponibilizar alguma sessão ou plenária ao vivo, de forma à distância ou não. E ainda na área de tecnologia, fala pra gente como é que vai ser os estandes aí, né? Bom, a gente tem um modelo de estandes que é bem conhecido e, de fato, é extremamente eficiente para que os participantes do evento possam conhecer as agências missionárias, conhecer o trabalho que está sendo feito. E a gente vai ter algo novo esse ano, algo inédito dentro da área de tecnologia e inovação. A gente tem conversado com parceiros dentro da área de tecnologia, ministérios que estão influenciando tecnologia para o reino de Deus, estão pensando em tecnologia para o reino de Deus, e a gente quer trazer essas experiências para o CBM. Então, o que os participantes podem esperar é que
haja uma interação de forma direta e intencional. Eu não vou dizer se vai ser um stand, se vai ser um equipamento, se vai ser algo imersivo, mas assim, é algo muito especial que a gente nunca fez e é o primeiro ano, então é quase um piloto, né? A gente espera que as pessoas gostem, que seja de fato produtivo, mas a gente vai ter algo onde as pessoas vão estar próximas e colaborando e conhecendo dentro do CVM, sim, com relação à tecnologia e espaço, e stands, vai ser bem legal. Rafael, uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar é justamente a tecnologia com essa junção da oração, dos momentos de adoração. Isso de fato pode acontecer, porque assim, se pode se perder no meio disso, né, do mover, da entrega, com o uso excessivo de tecnologia. Como é a sua visão sobre isso? E já aproveita para falar um pouquinho sobre a sala de oração que vai acontecer no evento. Legal, perfeito. Sim, a gente vê em muitos casos onde a visão para implementar, por exemplo, inteligência artificial na igreja ou em determinadas situações eclesiásticas, ela pode estar sendo um pouco exagerada ou implementada de uma maneira preocupante. A visão da MTB, e eu tenho compartilhado isso e trabalhado isso dentro do nosso meio e em específico em oração, é que quem realiza a obra de Deus são pessoas. São pessoas, são seres humanos que conectam com outros seres humanos. É a minha alma que fala com a sua. Apesar de a gente estar à distância, apesar de a gente estar se conectando nesse momento através de tecnologia, é a minha alma que se conecta com a sua. Então, na oração e na adoração a Deus, isso não é diferente. Então, o espaço de oração é um espaço extremamente importante para a gente dentro do CDM. Eu tenho conversado com a Raquel, que está apoiando, que está à frente dessa linha de trabalho, dessa visão de oração. Nosso objetivo é se manter alerta para que a gente não se perca no meio de tantas possibilidades, no meio de tantas ferramentas. Então, a tecnologia ela vai continuar sendo um meio para que a gente alcance pessoas, para que a gente alcance um propósito, para que a gente se conecte a Deus. Apesar de ser um ativo, né, apesar dela ter uma participação importante, a tecnologia ela é secundária na nossa conexão com Deus. Então, o espaço de oração e as ações de oração, elas vão estar muito conectadas com tecnologia. A gente vai fazer isso para conectar o público à sala de oração, às necessidades, aos pedidos, até porque a gente vai ter, não só dentro de um espaço, mas dentro do evento, uma interatividade com o público. Então, a gente quer conectar, sim, as demandas de oração, as necessidades de oração, a disciplina da oração que nós precisamos ter com tecnologia. Isso é possível, sim, dentro de uma maturidade, dentro de um equilíbrio, e é isso que a gente está buscando. Que legal. E queria que você falasse um pouquinho agora como é que vai ser o suporte para aquela pessoa que de repente vai para o evento, né? Que a gente sabe que os mais idosos têm um pouco de dificuldade com a tecnologia, né? Até com o celular mesmo, assim. Eles não conseguem muito mexer, fazer muitas coisas, geralmente acaba pedindo ajuda para umas pessoas. Vocês estão pensando também nesse público? Como é que vai ser o suporte para essas pessoas? Legal. A gente está com um time de voluntários sensacional. São pessoas, homens e mulheres, que de fato têm um espírito de servir, uma visão de servir e apoiar. Então, como a gente está trazendo todo um universo novo de tecnologia, ou até mesmo uma visão de implementação diferenciada de tecnologia, nosso time está sendo preparado, ele vai continuar sendo preparado até o dia do evento para dar suporte e apoio da maneira que os participantes necessitarem. Então, a gente vai ter muita interação via aplicativo, a gente vai ter muita interação ao vivo, na participação, né, de cada um das pessoas que forem em tecnologias imersivas dentro do evento.
e a gente vai estar sempre tendo à disposição o que a gente está falando hoje em dia de suporte humanizado, né? Então as pessoas elas não precisam se preocupar em estar conversando ou, tendo uma refém, entre aspas, de um robô, de uma inteligência artificial, porque a gente vai ter pessoas ali apoiando o tempo inteiro, porque afinal de contas é sobre pessoas. Então a gente não vai abrir mão desse fator tão importante, né? Agora, Rafael, para além do Congresso, né, como a AMTB ela utiliza a tecnologia nas estratégias, né, missionárias? Legal. A gente está desenvolvendo, eu entrei na MTB em 2023 e essa é o meu desafio. Meu desafio é hoje não simplesmente entregar ou simplesmente apontar para a solução e falar, gente, isso existe, usem. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente permaneça com um espírito colaborativo, com um espírito que uns suportam os outros. Esse é o espírito da MTB. Então, desde 2023, eu tenho conversado com a diretoria para que a gente, aos poucos, porque isso é uma mudança de cultura e de mentalidade, e isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece em um ano, é algo que a gente sonha e implementa a longo prazo. Então, olhar para tecnologias atuais, olhar para o que o mundo está, o mundo enquanto tecnologia, enquanto, enquanto academia de implementações, universidades estão implementando, e o que isso é proveitoso para o reino de Deus, a gente está fazendo esse trabalho de peneirar, de filtrar, de ensinar. Então, no final do ano passado, se não me engano, ou no início desse ano, nós tivemos um fórum de tecnologia. Foi o primeiro fórum de tecnologia que a gente promoveu para pessoas que não têm um perfil tecnológico, para líderes de agência, para líderes de trabalhos missionários, para pessoas que trabalham nas igrejas e não necessariamente são especialistas em tecnologia. Então, a nossa primeira estratégia é trazer uma conscientização do quão útil a tecnologia pode ser. A partir desse momento e dessa fase de conscientização, a gente vem trazendo, de fato, ferramentas que podem ser úteis para o reino de Deus. Então, o objetivo da MTB é trazer uma fase de conscientização e, a partir dela, municiar as agências missionárias, treinar as agências missionárias em ferramentas que podem ser úteis. Essa fase de treinamento e de apresentação de ferramentas úteis para o reino de Deus inicia de forma oficial no CBM, onde a gente vai estar trabalhando de forma intencional na apresentação de estratégias e ferramentas úteis para agências missionárias. Que bacana. E para quem não conhece o local do evento, gente, você tem que conhecer, porque o Hotel Monte Real, lá em Águas de Lindóia, é maravilhoso, né? Quando eu fui em Águas de Lindóia, eu fiquei no hotel do lado. O evento acontece no Monte Real, mas eu fiquei no hotel do lado. E o Monte Real é incrível, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o local e se você teve alguma dificuldade, que eu acho que não, né? Só com aquela vista maravilhosa que você tem ali, mas se você teve alguma dificuldade de implementar essa tecnologia nesse local, né? Que às vezes a gente acaba tendo algum problema de internet, conexão, essas coisas todas. Uhum. Como que é o local aí para essas implementações, né? Porque a questão do próprio hotel, a estrutura que o hotel oferece, as salas de plenária, o espaço, piscina, tudo que tem lá é maravilhoso, né? Exatamente. Eu estive há algumas semanas atrás realizando uma visita técnica no Monte Real. É um local lindo, como você falou, é um espaço assim com uma estrutura excepcional para receber a gente, para receber um evento do porte do CBM. E nós não vimos dificuldades, na verdade, a gente viu mais possibilidades. Então, a gente estava sonhando com algumas coisas e dentro da visita presencial, a gente identificou que a gente podia fazer mais, a gente podia ser mais intencional. Então, nós não vimos dificuldades. Águas de Lindóia é linda, Monte Real com aquela vista também é incrível. Então,
Quanto à infraestrutura do local para o evento, não existe nenhuma ressalva ou preocupação. Existem, na verdade, possibilidades, né? E o nosso objetivo é explorar todas elas, né? A gente quer fazer de cada espaço, de cada momento, de cada transição de espaço, uma experiência especial para cada um que vai estar lá. Então, Monte Real, de fato, ele é sensacional. E para quem é destinado aí esse congresso, Rafael? Quem deve ir ao congresso? Uau, essa pergunta é muito boa, porque eu fico pensando no congresso e eu vejo o CBN como um momento onde a gente pode alinhar uma visão geral. Deus ele tem trabalhado, ele trabalha e vai continuar trabalhando de diversas formas diferentes, dentro da sua multiforme graça, dentro da loucura da pregação da palavra, e ele tem usado cada parte do corpo de Cristo na Terra de uma forma diferente. E eu vejo o CBN como um momento onde a gente pode se conectar para aprender com o outro, para ouvir a experiência do outro, para compartilhar a sua própria experiência. Então, o CBM, ele é um evento para aquelas pessoas que querem saber o que está acontecendo, saber o que está dando certo no ministério do outro, como que a gente pode chegar mais longe, porque nosso objetivo é que venha o teu reino, é o tema, né? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É não só viver o reino de Deus aqui na terra, na pregação, né, na oração de Jesus em Mateus 6, mas é viver o reino de Deus no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa vida pessoal com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, o CBN é um momento especial e único para todo aquele que quer ver o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Então, se você não tem muita noção do que é o campo missionário, mas você tem curiosidade, o CBN é para você. Se você está no campo missionário há 20, há 30 anos, o CBN é para você. Ter a mente ensinável é o que nos torna e nos mantém discípulos de Jesus aqui na Terra. Então, se você é extremamente experiente, é um missiólogo, é um teólogo, é um pastor de igreja local, ou se você está na outra ponta do espectro e tem dúvida da sua vocação, é o momento para você, ter conversas espirituais, é ter conversas em uma direção vocacional para a sua vida, através das palestras, das plenárias, das conversas nos estandes e de corredor. Então, o CBM é para você, esse momento especial. E para quem quiser mais informações, lembrando que o congresso acontece de 6 a 10 de outubro agora, desse ano de 2025, será no Hotel Monte Real. Para você obter mais informações, amtb.org.br, amtb.org.br, lá você consegue fazer a sua inscrição também. E Rafael, fica à vontade para divulgar as suas redes, se você quiser divulgar. Legal. Sim, quem quiser conectar, tiver mais dúvidas ou de fato quiser conversar sobre essa visão de tecnologia para o reino de Deus, o meu Instagram é Rafael Costa OFC, Rafael com PH, OFC de oficial. Se você quiser, tem lá no perfil do Instagram também tem alguns posts meus, então vai ser benção conectar com você. E o tema de hoje foi Congresso Brasileiro de Missões. A entrevista foi com Rafael Costa, coordenador de Tecnologia e Inovação da AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe sua vida e a gente se vê no CBM. Até mais. Tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, gente... Foi ótima! Um forte abraço para você.